Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de história hoje, certo? Mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês procurem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, caneta, lápis e também o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula, certo? Hoje nós iremos falar sobre o mercantilismo, dando aí continuidade ao estudo sobre o sistema absolutista monárquico. O mercantilismo, o termo mercantilismo vem do latim, de mercário, onde significa gerar comércio, certo? As primeiras pessoas, um dos primeiros a usar esse termo foi Adam Smith, em 1776. E o que é o mercantilismo? O mercantilismo é um conjunto de regras e práticas econômicas adotadas pelo Estado absolutista. Era o rei quem ditava as regras. Então, o mercantilismo, ali, todas as práticas econômicas eram nas mãos do rei. E era regrado, tinha várias regras para que não fugisse ali o poder das mãos do rei. O sistema mercantilismo ficou em vigor de 1500 até 1750, certo? E também teve relações entre países da Europa com suas colônias. As relações comerciais entre os países europeus, como Espanha, França e Inglaterra, e suas colônias que eles conquistaram, era por base do mercantilismo. Todas as relações comerciais entre os países europeus e suas colônias era todo regrado, era todas as práticas econômicas, todo o dinheiro lucrado era nas mãos dos reis. E no sistema mercantilismo, o Estado intervém diretamente na economia. O Estado tem poder absoluto sobre a economia, ele pode interferir aonde ele quiser, em qualquer relação comercial dentro do seu território e das suas colônias. As características do mercantilismo foi o acúmulo de capitais nas mãos da monarquia. Todo o dinheiro ficou nas mãos dos reis e da sua família, da nobreza, certo? Teve disputas de monopólios comerciais, como assim, eles disputaram quem ia comercializar com quem os países na Europa. Todos queriam crescer, ascender economicamente através dos processos comerciais, por isso eles criam monopólios comerciais. O que é um monopólio comercial? É o seguinte, por exemplo, um país queria ir para a Índia e só ele comerciar os produtos que tinha na Índia, então ele tem monopólio sobre aqueles produtos, só ele iria vender, certo? Teve muitos processos de migração, muitas pessoas ficavam ali em processo, ou iam para as colônias atrás de vender os seus produtos, ou ficavam migrando de país em país, região em região, atrás de um lugar mais favorável para crescer economicamente nesse período. Teve os jesuítas que vieram da Companhia de Jesus, onde eles tinham o dever de propagar o cristianismo pelo mundo. Os jesuítas, eles fizeram isso, fizeram alianças com os reis e fizeram esse processo de proliferação do cristianismo nas colônias recém-conquistadas, certo? No período do mercantilismo, teve escravidão e exploração, principalmente das colônias conquistadas. Teve um acúmulo de metais preciosos. Esse acúmulo de metais preciosos é o metalismo. Eles conseguiam esses metais preciosos principalmente nas colônias recém-conquistadas. Tinha a balança comercial favorável. O que é a balança comercial favorável? Para você ter uma balança comercial favorável, aquelas balanças de 2 pesos, para ela estar ali equilibrada, você precisa exportar, que é vender, mais do que importar, que é comprar. Então, a balança comercial favorável diz que para um país estar estável, para ele crescer economicamente, ele precisa vender para outros países, ele precisa exportar mais do que importar, mais do que comprar. Então, ele precisa vender mais do que comprar. Quando acontece isso, que você vende e exporta mais do que importa, é determinado como balança comercial favorável. Tinha o protecionismo, que era a relação comercial entre as colônias e as metrópoles. As colônias só podiam comercializar com as metrópoles, não poderiam comercializar com outras metrópoles.
E aqui essa imagem, ela traz para a gente um esquema de como acontecia o mercantilismo. Eu tenho o Estado absolutista no centro de tudo, onde ele tem o apoio dos burgueses, certo? Os burgueses era a classe comercial. Ele também sustenta os nobres, certo? Então, o que é que acontece? Eu tenho o Estado absolutista, que é apoiado pela burguesia, que sustenta todos os nobres, e que ele tem ali ele tem o sistema mercantilismo todo em suas mãos, certo? E os meios? Tem as barreiras alfandegárias, que são ali os valores, as multas em relação à exportação e importação. Estimula a expansão marítima e colonial. Teve essa expansão marítima que a gente vai estudar mais na frente, justamente para buscar novos territórios, novas colônias. Aumento da população, assim vai ter uma maior quantidade de pessoas pagando impostos. Incentiva a manufaturas nacionais para incentivar o comércio, a produção comercial. E os objetivos eram o reforço do poder do Estado Nacional, aumentar o poder do rei, certo? Aumentar a quantidade de poder e dinheiro nas mãos do rei. O metalismo, que foi a principal fonte de renda, esse acúmulo de metais preciosos, certo? E a busca da balança comercial favorável, que um país, para ele estar estável, ele tem que exportar, vender mais do que importa. Essa imagem aí, ó, representa, a gente tem a representação, esse mapa representa o rei querendo expandir os seus territórios através das grandes navegações. Essa balança é a balança comercial favorável, certo? Representa a balança comercial favorável. O navio aí também representa a expansão marítima, expansão marítima europeia. Esse ouro representa o metalismo, o acúmulo de metais. Aqui outra imagem em relação aos metais preciosos. E dando continuidade, a gente vai continuar dando continuidade aqui falando sobre os países europeus e quais foram as suas principais fontes de renda. A Espanha, a principal fonte de renda foi o metalismo, o acúmulo de metais, principalmente a prata e o ouro que ele conseguiu ali nas colônias da América. A França, a principal fonte econômica eram as manufaturas. Na Inglaterra, o comércio, as manufaturas e pirataria. Portugal, a agricultura e o metalismo, o acúmulo de metais, certo? Que ele conseguia através da exploração das colônias brasileiras, e também o comércio com as Índias. A Alemanha era o trigo e a Holanda era o comércio e manufaturas. As práticas mercantilistas inglesas. Os ingleses, eles demoraram para iniciar as navegações, as grandes navegações em busca de colônias, por conta da guerra das rosas, pelo trono inglês, das duas rosas, perdão, viu? Então, um erro de digitação. Guerra das duas rosas, onde teve uma disputa entre duas famílias para saber quem iria herdar o trono inglês. Por conta dessa disputa entre essas duas famílias para saber quem vai herdar o trono inglês, eles acabaram ali se atrasando para iniciar o processo de expansão marítima europeia, certo? A principal fonte econômica deles era o comercialismo. Eles tinham a Companhia Britânica das Índias Orientais, certo? Que fez com que tivesse ali a consolidação do comércio, o comércio começasse a ser a principal fonte econômica. Teve o fortalecimento do Estado inglês e teve os atos de navegação. O primeiro ato de navegação foi o Oliver Cromwell que fez, onde ele dizia que todo mundo que tivesse ali fazendo trocas comerciais circulando pelo mar, precisavam usar os navios ingleses. Se não utilizassem os navios ingleses, os ingleses iriam atacar e afundar o navio. Então, para isso, o que é que o ato de navegação tem? O primeiro ato de navegação obrigava os outros países europeus a utilizar os navios ingleses para fazer ali as trocas comerciais entre os países europeus e suas colônias. Se não utilizassem os navios ingleses, os navios dos outros países seriam abatidos e seriam afundados, certo? Isso é com o intuito de aumentar ali o poder dos ingleses, certo? O segundo ato de navegação já dizia o seguinte, porque o primeiro ato não deu muito certo. O pessoal, a circulação de comércio ia ser feita apenas pela Inglaterra, só pelos ingleses, pelos navios ingleses e toda a tripulação inglesa.
não dava certo. Então veio o segundo ato de navegação. A Inglaterra viu que não estava muito bom, não estava dando muito certo e criou o segundo ato de navegação, onde ele dizia o seguinte: vocês podem usar os navios de vocês, mas o capitão do navio precisa ser inglês e 70% da embarcação, do pessoal que compõe, precisa ser inglês, certo? Dando continuidade agora às práticas mercantilistas francesas e holandesas. A França, ela teve uma industrialização manufatureira, certo? Que é chamada de cobertismo, que foi essa industrialização em relação à manufatura, produção em uma quantidade maior. A Holanda tinha a burguesia mercantil e bancária, o controle do comércio. A gente tinha uma classe burguesa extremamente já fixa, onde controlava as relações comerciais. Teve a Companhia Holandesa das Índias Orientais, que era um tipo de empresa, certo? Onde as relações comerciais estabelecidas, principalmente com as Índias e as colônias. Teve o Banco de Amsterdã, que é a circulação de moedas, relações comerciais através de impostos e juros, e também o colonialismo, que é o pacto colonial, onde a colônia só pode comercializar com a metrópole. Isso é o pacto colonial. Leis e normas e comercialização exclusiva, que é justamente o pacto colonial. A colônia só pode comercializar com sua metrópole. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Nós vimos aí mais algumas características do sistema absolutista monárquico, agora referente à economia, ao sistema de mercantilismo. Para você rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube, para vocês assistirem as aulas quando e onde vocês quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store para terem acesso às agendas digitais. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida podem estar me procurando e até a próxima!